Se você acha que já ouviu todas as histórias de amor possíveis, espere até conhecer esta. Porque o que aconteceu naquela colheita de café, debaixo de um sol dourado e entre mãos manchadas de terra, mudou o destino de duas vidas que pareciam caminhar em mundos completamente diferentes. Fala comigo, pessoal do canal, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo. Bem-vindos a mais uma história de amor, daquelas que vocês gostam. Me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo e qual sua cidade. É incrível saber até onde nossas histórias chegam. Vamos lá. O interior de Minas tinha seus próprios sons. O canto ritmado dos pássaros nas primeiras horas da manhã. O estalar das folhas secas sob as botas. O farfalhar dos galhos carregados de grãos vermelhos prontos para a colheita. E naquele dia, o ar estava especialmente perfumado pelo cheiro forte e doce do café maduro. A fazenda Monte Sereno se erguia imponente a poucos quilômetros dali. Era moderna, produtiva, organizada com tecnologia de ponta. Drones sobrevoavam plantações, sensores mediam a umidade da terra, caminhonetes de luxo cruzavam as estradas internas. E à frente de tudo aquilo estava Augusto Ferraz. Augusto tinha 38 anos. Alto, postura firme, olhar atento e silencioso. Usava camisa social de linho clara, botas bem cuidadas e um relógio discreto que denunciava seu bom gosto. Não era apenas rico, era refinado. Tinha estudado administração agrícola fora do país e transformado a fazenda herdada do pai em um império regional. Mas apesar da sofisticação, ainda gostava de colocar os pés na terra. Naquela manhã, decidiu visitar uma pequena propriedade vizinha que fornecia parte da produção orgânica para exportação. Não avisou ninguém além do gerente. Preferia ver as coisas como realmente eram. A pequena propriedade pertencia à família Oliveira. Terra simples, casa branca de varanda larga, pés de café plantados em fileiras mais modestas, mas cultivados com um cuidado quase artesanal. E foi ali que ele a viu. Clara Oliveira estava entre os pés de café, com um cesto preso à cintura. O cabelo castanho preso em um coque improvisado, alguns fios soltos tocando o rosto corado pelo sol. As mãos se moviam com agilidade, escolhendo apenas os grãos mais vermelhos. Havia firmeza nos gestos, mas também delicadeza. Ela tinha 24 anos. Não usava maquiagem nem roupas caras. Vestia calça jeans simples, camisa de algodão e botas já gastas pelo trabalho. Mesmo assim, havia algo nela que chamava a atenção de imediato. Uma presença serena. Um tipo de beleza que não implora para ser notada, mas que permanece na memória. Augusto parou a caminhonete a alguns metros e ficou observando por um instante. Não era comum ele hesitar. Estava acostumado a reuniões, decisões rápidas, negociações milionárias. Mas ali, naquele silêncio cortado apenas pelo som da colheita, sentiu algo diferente. Desceu do carro. Clara percebeu o barulho da porta e virou o rosto. Seus olhos encontraram os dele. Por um segundo, nenhum dos dois desviou. Bom dia! A voz dele era grave, tranquila. Ela ajeitou o cesto na cintura. Bom dia! Não havia submissão no tom dela, nem exagero de simpatia. Apenas educação. Augusto se aproximou alguns passos, cuidando para não pisar nos galhos mais baixos. Sou Augusto Ferraz. Vim ver como está a produção deste lote. Ela sustentou o olhar. Eu sei quem o senhor é. Ele ergueu levemente as sobrancelhas. Sabe? Todo mundo por aqui sabe. Um leve sorriso surgiu no canto da boca dele. Espero que falem bem. Clara voltou a colher os grãos antes de responder. Falam que o senhor transformou a região, que trouxe tecnologia, empregos e que é exigente. Exigente é diferente de injusto. Ela inclinou o rosto analisando. Isso eu ainda não sei. A franqueza pegou Augusto de surpresa. Ele estava acostumado a pessoas que mediam cada palavra diante dele. Ali havia naturalidade. E isso o intrigou. Posso ver como estão selecionando os grãos? Claro, a gente só colhe os maduros. Meu pai sempre diz que café bom começa no cuidado. Ela entregou alguns grãos na palma da mão dele. Os dedos dos dois se tocaram por um instante breve, mas suficiente para que Clara sentisse o coração acelerar sem entender o motivo. Augusto observou atentamente. Excelente escolha. Pouca gente tem essa paciência.
Se a gente fizer de qualquer jeito, o resultado também vem de qualquer jeito. Ele concordou com um leve aceno. Seu pai está por aqui? Está sim, mais adiante. Clara apontou para a parte mais alta do terreno. Augusto fez menção de caminhar, mas parou. Você trabalha aqui desde sempre? Desde que aprendi a andar. E nunca pensou em fazer outra coisa? Ela respirou fundo antes de responder. Já pensei, mas a terra é como família. Às vezes a gente reclama, mas não abandona. A resposta ficou ecoando na mente dele. Augusto seguiu até encontrar o pai dela. Seu Joaquim, um homem simples, de fala pausada. Conversaram sobre produtividade, sobre preços, sobre possíveis melhorias. Foi uma conversa respeitosa. Augusto ofereceu apoio técnico para aumentar o rendimento sem comprometer a qualidade. Enquanto isso, Clara continuava colhendo, mas com a mente distante. Não era comum a presença dele ali, e menos comum ainda era a forma como ele a olhou. Não com superioridade, não com desdém, mas com interesse genuíno. Depois de algum tempo, Augusto voltou a se aproximar dela. Seu pai me contou que você ajuda na administração também. Ajudo no que dá. Ele cruzou os braços. Tenho um projeto novo para exportação de cafés especiais. Produtores menores podem participar, desde que mantenham um padrão rigoroso. Ela o encarou. E o senhor acha que a gente consegue? Acho que você consegue. O silêncio que se formou tinha peso. Clara sentiu o rosto esquentar. Não era apenas sobre trabalho. Havia algo mais naquela frase. Se o senhor estiver falando sério, a gente topa tentar. Estou sempre falando sério. Um vento leve passou entre os pés de café, levantando algumas folhas. O cheiro do fruto maduro se intensificou. Augusto olhou ao redor. Você gosta daqui? Gosto, mesmo quando é difícil. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Eu também gosto. Mas às vezes sinto que falta alguma coisa. Ela ergueu o olhar curiosa. Falta o quê? Ele sustentou os olhos nos dela. Ainda estou tentando descobrir. Clara desviou o olhar primeiro. Não por fraqueza, mas porque sentiu que, se continuasse encarando, algo dentro dela mudaria de lugar. Preciso terminar essa fileira antes do almoço. Claro, ele deu 2 passos para trás, mas não entrou na caminhonete imediatamente. Volto na semana que vem para conversarmos sobre o projeto. Posso falar com você também? Pode. Ela respondeu simples, mas o coração batia mais forte do que o ritmo da colheita. Augusto entrou no carro e partiu levantando poeira na estrada de terra. Pelo retrovisor, ainda conseguiu vê-la entre os pés de café, pequena diante da imensidão verde, mas com uma força silenciosa que o impressionava. Clara ficou parada por alguns segundos, depois que o som do motor desapareceu. Depois retomou o trabalho, tentando convencer a si mesma de que era apenas uma visita profissional. Mas naquela manhã, entre grãos vermelhos e promessas discretas, algo havia sido plantado. E não era café. Era o começo de uma história que atravessaria diferenças, orgulho, medos e escolhas difíceis. E aquela colheita, que parecia ser apenas mais uma, estava prestes a se tornar o cenário de um amor que ninguém naquela região esqueceria. O restante daquele dia não seguiu como os outros. Clara tentou se concentrar na colheita, no ritmo conhecido de encher o cesto, esvaziar no saco maior, amarrar, organizar as fileiras. Mas a presença dele parecia ter deixado um eco no ar. Cada vez que o vento balançava os pés de café, ela lembrava do olhar atento, da voz firme, da forma como ele falava sem pressa. No fim da tarde, sentaram-se todos na varanda para tomar café passado na hora. Seu Joaquim estava animado. Esse projeto dele pode mudar nosso rumo, Clara. Exportação paga melhor. Se a gente conseguir entrar, é outra história. Ela mexia a colher devagar. E o senhor confia nele? Confio. Augusto Ferraz pode ser exigente, mas nunca ouvi dizer que enganou o produtor pequeno. Pelo contrário, a mãe dela, Dona Teresa, observava em silêncio. Homem rico sempre tem outro mundo, minha filha. Não se mistura com o nosso. Clara fingiu não entender o peso daquela frase. Ele veio por causa do café, mãe. Tomara que seja só isso. A noite caiu serena sobre a propriedade. O céu do interior, limpo, parecia mais próximo da terra. Clara deitou na cama simples do quarto e ficou olhando o teto de madeira.
Não sabia explicar por que estava inquieta. Não era como se tivesse acontecido algo extraordinário. Foi uma conversa, uma visita, um projeto, mas havia algo no jeito dele que não saía da cabeça. Do outro lado da região, na sede da fazenda Monte Sereno, Augusto também não estava em paz. O escritório moderno tinha paredes de vidro que davam vista para a plantação iluminada por refletores discretos. Ele segurava um relatório aberto, mas os números não prendiam sua atenção. Ricardo, seu gerente, entrou na sala. A visita rendeu mais do que eu esperava. Em termos de produtividade, em termos de potencial. Ricardo se sentou. A família Oliveira é dedicada, mas pequena. Vai dar trabalho adequar aos padrões de exportação. Augusto fechou o relatório. Eles conseguem. Você parece convencido. Estou. Ricardo o conhecia há anos. Sabia quando o patrão estava apenas analisando negócios e quando havia algo além. Algo te chamou a atenção lá? Augusto apoiou os braços na mesa. A filha deles. Ricardo arqueou as sobrancelhas. Ah, ela entende da terra. Fala com propriedade. Não é só alguém ajudando por obrigação. Isso te impressionou? Sim. Ricardo sorriu de lado. Cuidado, Augusto. O interior fala rápido. E o povo observa mais do que parece. Ele sabia disso. Cada passo seu era comentado. Ser solteiro aos 38 anos, rico, elegante, dono da maior fazenda da região, já era motivo suficiente para especulações. Qualquer aproximação diferente virava assunto. Não estou fazendo nada de errado. Ainda não. Augusto se levantou, encerrando o assunto. Prepare uma proposta detalhada para o projeto de cafés especiais. Quero incluir a propriedade dos Oliveira na fase piloto. Na semana seguinte, ele voltou. Dessa vez sem surpresa. Avisou com antecedência. Clara soube desde cedo que ele viria. Escolheu a camisa mais bonita que tinha, azul clara, simples, mas bem passada. Tentou agir como se fosse apenas mais um compromisso de trabalho. Quando a caminhonete apareceu na estrada, ela já estava esperando ao lado do pai. Augusto desceu vestindo calça escura, camisa branca dobrada nos punhos e óculos de sol que tirou assim que se aproximou. Bom dia, bom dia. O cumprimento foi breve, mas o olhar demorou um segundo a mais. Sentaram-se à mesa de madeira na varanda. Ele abriu uma pasta com documentos organizados. O projeto funciona assim. Precisamos de padrão rigoroso na colheita, secagem controlada e armazenamento específico. Em troca, o preço pago pode chegar a quase o dobro do mercado comum. Seu Joaquim arregalou os olhos. Dobro? Sim, mas exige disciplina. Clara se inclinou para ver melhor os papéis. E o investimento inicial? Parte eu assumo. Parte pode ser parcelada com desconto na venda futura. Ela analisava cada detalhe com atenção. O senhor não tem medo de investir numa propriedade pequena? Ele a encarou diretamente. Eu invisto em gente comprometida. O silêncio que se formou foi diferente do primeiro encontro. Havia tensão, mas também respeito crescente. Seu Joaquim coçou o queixo. Se a Clara ajudar na organização, acho que damos conta. Augusto aproveitou. Na verdade, eu gostaria que ela fosse o contato principal do projeto. Clara piscou, surpresa. Eu? Você já entende do processo. E tem visão administrativa. Ela respirou fundo. Eu aceito. Mas se for para fazer, vamos fazer direito. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Era exatamente o que eu esperava ouvir. Nas semanas seguintes, a rotina mudou. Augusto passou a visitar a propriedade com frequência. Às vezes levava técnicos, outras vezes ia sozinho. Clara participava de cada etapa. Aprendia sobre controle de qualidade, analisava planilhas, discutia melhorias. A relação deles crescia entre números, sacas de café e reuniões improvisadas na varanda. Certo dia, após uma longa tarde ajustando detalhes do secador novo, ficaram sozinhos enquanto o restante da equipe organizava ferramentas ao longe. Você sempre quis ficar aqui? Ela limpou as mãos numa toalha. Sempre quis fazer a terra dar certo. Não importa onde. Ele encostou na cerca de madeira. Já pensou em estudar fora? Expandir seus horizontes? Já pensei. Mas alguém precisava ficar. E agora? Agora talvez seja diferente. Ele a observava como se cada resposta revelasse algo precioso. Diferente como? Se esse projeto crescer, posso provar que dá para ser grande sem sair daqui. Ele deu um passo mais próximo. Você tem ambição.
Tenho responsabilidade. Ambição também pode ser bonita. Ela sentiu o coração acelerar de novo. E o senhor? O que quer além de números e expansão? Augusto demorou antes de responder. Quero algo que não possa ser comprado. Os olhos dele se encontraram outra vez. Não havia mais apenas curiosidade. Havia atração clara, intensa, silenciosa. Mas o mundo ao redor não era cego. Na venda da cidade, comentários começaram a surgir. Ele anda indo muito na propriedade dos Oliveira. Dizem que é por causa de exportação. Só por causa disso? Clara começou a perceber olhares diferentes quando ia ao mercado. Algumas mulheres cochichavam. Alguns homens comentavam em tom de brincadeira. Uma tarde, ao voltar para casa, encontrou a mãe sentada na varanda, séria. Você precisa ter cuidado. Com o quê? Com sentimento que cresce rápido demais. Clara sentou ao lado dela. Ele me respeita. Respeito é bom, mas diferença de mundo pesa. Clara ficou em silêncio. Sabia que a mãe não falava por maldade. Falava por medo. Naquela mesma noite, Augusto recebeu um convite para um jantar na cidade, na casa de investidores. Era comum. Mas desta vez, ao vestir o paletó escuro diante do espelho, sua mente estava longe das negociações. Ele pensava nela colhendo café sob o sol. Pensava na forma como defendia a família. Pensava na firmeza da voz quando dizia que faria dar certo. No jantar, uma mulher elegante se aproximou. Filha de um grande exportador. Faz tempo que você não aparece nos eventos sociais, Augusto. Tenho trabalhado muito. Soube que está apoiando pequenos produtores agora. Ela sorriu com leve ironia. Generosidade ou estratégia? Talvez os dois. Mas enquanto conversava, percebeu algo incômodo. Nada ali despertava interesse verdadeiro. Tudo parecia previsível. Quando voltou para casa naquela noite, enviou uma mensagem para Clara. Precisamos revisar os dados de umidade amanhã cedo. Posso passar aí às 7? A resposta veio minutos depois. Pode sim, estarei esperando. E pela primeira vez em muito tempo, Augusto sorriu sozinho antes de dormir. Sem perceber, ambos já estavam atravessando uma linha invisível. O que começou como parceria profissional começava a ganhar contornos mais profundos, mais arriscados. A colheita avançava. Os grãos eram selecionados com ainda mais rigor. O projeto começava a mostrar resultados promissores, mas junto com o crescimento vinha a pressão. E o que nenhum dos dois sabia ainda era que o verdadeiro teste daquele sentimento não viria da terra, nem do mercado. Viria das pessoas e das escolhas que teriam que fazer quando o coração começasse a falar mais alto que a razão. O projeto avançava rápido demais para ser apenas coincidência. Em menos de um mês, os primeiros lotes de café especial da família Oliveira começaram a chamar a atenção dentro da fazenda Monte Sereno. A qualidade era superior à média, o aroma mais intenso. A torra experimental revelou notas adocicadas e um equilíbrio raro. Augusto segurava uma xícara na sala de provas, girando o líquido escuro com concentração. Clara estava à sua frente, visivelmente nervosa. Está bom? Ele não respondeu de imediato. Levou a xícara aos lábios novamente. Fechou os olhos por um segundo e então a encarou. Está excepcional. Ela soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Excepcional de verdade. Esse lote pode competir em leilão internacional. Os olhos dela brilharam. Não por vaidade, mas por orgulho. Então deu certo. Deu porque você levou a sério. O ambiente da sala era silencioso, isolado do restante da fazenda. Um espaço técnico, mas naquele momento carregado de algo pessoal. Clara passou a mão na lateral da mesa, pensativa. Se meu pai escutar isso, vai achar que está sonhando. Ele sorriu. Seu pai sabe que tem uma filha determinada? Ele sabe que eu sou teimosa. Determinação e teimosia são primas próximas. Ela riu baixo. O som ecoou suave no ambiente. Augusto percebeu que estava se acostumando àquela presença. Aquela energia tranquila que contrastava com a pressão constante do seu mundo. Nos dias seguintes, começaram a trabalhar ainda mais próximos. Planilhas abertas lado a lado, visitas técnicas, reuniões estratégicas. Em certos momentos, esqueciam a diferença social que existia entre eles. Em outros, essa diferença parecia gritar em silêncio. Certa tarde,
Enquanto caminhavam entre as fileiras de café da propriedade dos Oliveira, o céu começou a fechar repentinamente. Nuvens pesadas se aproximavam. Vai chover forte. Clara olhou para o horizonte. A gente precisa cobrir os sacos antes que molhem. Sem hesitar, os dois começaram a puxar lonas, prender amarras, organizar a colheita recém-feita. O vento aumentou rápido. O cheiro de terra molhada subiu antes mesmo das primeiras gotas. Augusto segurava uma ponta da lona quando uma rajada mais forte quase a arrancou de suas mãos. Segura firme! Estou segurando! A chuva desabou intensa, grossa, fria. Em poucos segundos estavam encharcados. Clara prendeu o cabelo às pressas, rindo da situação. Isso não estava no planejamento. Ele também ria, algo raro e solto. A natureza não segue planilha. Terminaram de proteger o que podiam e correram em direção ao galpão mais próximo. A chuva batia forte no telhado de zinco, criando um som quase hipnótico. Lá dentro, ofegantes, ficaram por alguns segundos apenas se olhando. A roupa molhada colava no corpo. Gotas escorriam pelo rosto dela. Ele passou a mão pelo cabelo, afastando a água. Você sempre enfrenta a tempestade assim? Ela cruzou os braços, ainda sorrindo. Quando não dá para fugir, a gente encara. Ele deu um passo mais próximo. Você não tem medo? Tenho, mas não deixo o medo mandar. O silêncio mudou de qualidade. A proximidade era inevitável. Não havia mais distância formal entre patrão e produtora. Havia duas pessoas respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo frio, dividindo o mesmo abrigo. Augusto levantou a mão lentamente e afastou uma mecha molhada do rosto dela. O gesto foi cuidadoso, quase contido. Clara não recuou. Se alguém da cidade visse isso... Ele interrompeu baixo. Não tem ninguém aqui, mas o mundo existe lá fora. Eu sei. Os olhos dele desceram até os lábios dela por um breve segundo. Clara percebeu. O coração disparou. Era o momento em que qualquer decisão mudaria o rumo das coisas. Ela foi a primeira a falar. A gente precisa manter o foco no projeto. A voz saiu mais suave do que pretendia. Ele respirou fundo, controlando o impulso. Você tem razão, mas não se afastou imediatamente. A chuva continuava forte, como se o mundo estivesse isolado naquele galpão. Clara sentia o calor da presença dele mesmo com o frio da roupa molhada. Augusto quebrou a tensão. Vou pedir que tragam lonas extras da minha fazenda. Não podemos arriscar perder nada. Ela assentiu. Obrigada. Não precisa agradecer. Preciso sim. Nem todo mundo faria isso por um pequeno produtor. Ele a encarou com firmeza. Eu não faço por tamanho. Faço por valor. As palavras ficaram suspensas entre eles. Quando a chuva diminuiu, saíram do galpão. A terra estava mais escura, o cheiro mais intenso. O mundo parecia lavado, mas a cidade não estava. No dia seguinte, um dos funcionários da Monte Sereno comentou casualmente, com outro que viu o patrão saindo, encharcado do galpão da propriedade dos Oliveira. O comentário virou suposição. A suposição virou narrativa. Até que chegou aos ouvidos de Helena Albuquerque. Helena era filha de um dos maiores exportadores de café do estado. Elegante, educada, acostumada a circular no mesmo ambiente que Augusto. Havia anos que os dois eram apontados como um possível casal ideal. Quando ouviu os rumores, não gostou. Propriedade pequena? Foi o que disseram. Helena cruzou as pernas pensativa. Ele sempre foi estratégico. Não se envolveria sem motivo. Talvez seja só trabalho. Talvez. Mas ela conhecia Augusto o suficiente para saber que ele não desperdiçava tempo. Enquanto isso, Clara começava a sentir o peso dos olhares na cidade. No mercado, uma conhecida comentou em tom aparentemente inocente. Você anda importante, hein? Reuniões na Fazenda Grande agora. Clara manteve a postura. É trabalho. Trabalho que traz o dono da maior fazenda da região quase todo dia aqui. Ela respirou fundo. Se tem algo a dizer, diga direto. A mulher sorriu sem graça. Só estou comentando. Clara voltou para casa com um nó no peito. Não queria ser motivo de falatório. Não queria que sua família fosse alvo de comentários maldosos. À noite, Augusto ligou. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre nós. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Clara saiu para a varanda antes de responder. Nós não temos um nós. Temos algo que está deixando de ser só trabalho.
Ela fechou os olhos. E você acha que isso é simples? Não. Então por que continuar? Porque eu não consigo fingir que não sinto. O coração dela apertou. E o que você sente? Ele demorou alguns segundos. Sinto que quando estou perto de você, tudo faz mais sentido. E isso não tem nada a ver com negócios. O vento noturno balançava as folhas das árvores ao redor da casa. Clara falou quase num sussurro. Eu também sinto. Mas tenho medo. Do quê? De virar assunto. De machucar minha família. De você perceber que nosso mundo é diferente demais. Ele respondeu firme. Diferença não me assusta, mas pode pesar. Então a gente aprende a carregar junto. As palavras tocaram algo profundo nela. Não me promete algo que não pode cumprir. Eu não faço promessas vazias. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era carregado de decisão. Clara foi a primeira a dar o passo. Se for para acontecer, precisa ser com respeito. Sem esconderijo, mas também sem espetáculo. Ele concordou. Com respeito. Naquela noite algo foi selado. Não com um beijo ainda. Não com anúncio público. Mas com uma escolha mútua de não fugir do que sentiam. O que eles não sabiam era que o maior desafio ainda estava por vir. Porque quando sentimento e posição social se encontram no interior, a terra pode até ser fértil, mas as raízes precisam ser fortes. E nem todos torcem para que o amor floresça. Os dias seguintes trouxeram uma mudança quase imperceptível, mas profunda. Nada foi anunciado. Nenhuma declaração pública, nenhum gesto exagerado. Ainda assim, quem observasse com atenção perceberia que havia algo diferente na forma como Augusto e Clara se olhavam. Era mais demorado, mais carregado. E no interior, detalhes nunca passam despercebidos. O projeto do café especial avançava para uma fase decisiva. Um avaliador internacional viria à região para selecionar lotes que participariam de um leilão restrito em São Paulo. Apenas 5 produtores seriam escolhidos. Augusto queria que um deles fosse a família Oliveira, mas isso significava exposição. Na varanda da casa simples, sentados diante de uma pilha de relatórios e amostras, Clara segurava uma xícara enquanto tentava organizar os pensamentos. Se a gente for selecionado, todo mundo vai falar ainda mais. Ele apoiou os cotovelos na mesa. Vão falar de qualquer jeito. Com sucesso ou sem sucesso, não é a mesma coisa. Ele a observou com atenção. Você quer mesmo participar? Ela levantou o olhar. Quero, não por você. Por nós. Pela nossa propriedade. Pelo meu pai. Ele assentiu devagar. Então vamos fazer direito. O vento da tarde trazia o cheiro forte dos grãos, secando no terreiro. O sol começava a descer, dourando tudo ao redor. Era um cenário bonito demais para carregar tensão, mas ela estava ali. Clara quebrou o silêncio. Sua família sabe? Ele demorou a responder. Minha mãe sabe que estou investindo em pequenos produtores. Não sabe do resto. Ela sentiu um leve aperto. E por quê? Porque minha mãe vive num mundo onde alianças são estratégicas. Ela entendeu o que aquilo significava. Helena, ele não negou. Nossos pais sempre foram próximos. O mercado inteiro espera que um dia a gente anuncie algo. E você espera. Ele a encarou firme. Não, o coração dela acelerou, mas a insegurança não desapareceu. Esperar é uma coisa, enfrentar é outra. Ele passou a mão pelos cabelos pensativo. Eu nunca precisei justificar minhas escolhas pessoais, mas talvez esteja na hora de começar. Naquela mesma semana, Augusto decidiu dar um passo que mudaria o rumo da história. Haveria um jantar formal na sede da Fazenda Monte. Sereno para receber o avaliador internacional. Produtores selecionados seriam convidados para apresentar seus lotes pessoalmente. Ele incluiu o nome da família Oliveira na lista. Quando contou a Clara, ela ficou em silêncio por vários segundos. Um jantar formal? Na sua fazenda? Sim, com investidores, exportadores. Todo mundo? Sim. Ela respirou fundo. Você tem ideia do que isso significa? Tenho. Minha família nunca participou de algo assim. Então será a primeira vez. Ela levantou da cadeira e começou a andar pela varanda. Augusto, isso é outro mundo. Roupa diferente. Conversa diferente. Gente que olha medindo. Ele se aproximou. E você acha que não é capaz? Não é isso. Então o que é? É que eu não quero parecer que estou lá porque você quis.
Ele segurou o rosto dela com delicadeza, fazendo com que ela o encarasse. Você estará lá porque merece. Seu café merece. A proximidade fez o ar ficar mais denso. Clara baixou a voz. E se alguém perguntar o que eu sou para você? Ele respondeu sem hesitar. Alguém importante. As palavras foram simples, mas carregadas de significado. No dia do jantar, a tensão podia ser sentida no ar. A fazenda Monte Sereno estava impecável. Luzes estrategicamente posicionadas iluminavam o jardim. Mesas elegantes foram montadas no salão principal. Funcionários circulavam com taças e bandejas. Clara chegou com os pais no carro antigo da família. Usava um vestido azul marinho simples, mas bem ajustado. O cabelo preso de forma elegante, maquiagem leve feita com a ajuda de uma vizinha. Quando desceu do carro, sentiu dezenas de olhares. Alguns curiosos, outros avaliadores. Augusto a viu de longe e por um instante o restante do salão desapareceu. Ela estava linda, mas mais do que isso estava segura. Ele se aproximou. Boa noite. Boa noite. Os olhos dele percorreram o vestido com admiração discreta. Você está incrível. Ela sorriu um pouco nervosa. Não exagere. Não estou exagerando. Seu Joaquim cumprimentou Augusto com firmeza. Dona Teresa mantinha postura reservada, observando tudo ao redor. O avaliador começou a circular pelas mesas onde amostras de café estavam dispostas. Quando chegou à da família Oliveira, Clara foi quem apresentou. Nosso diferencial está na seleção manual rigorosa e na secagem controlada por lote. A voz saiu firme, clara. O avaliador provou, anotou algo, provou novamente. Interessante, muito equilibrado. Clara sentiu o coração disparar. Enquanto isso, do outro lado do salão, Helena observava. Ela se aproximou de Augusto com elegância calculada. Então é ela. Ele manteve o tom neutro. Ela quem? A produtora pequena que virou prioridade. Augusto a encarou. Cuidado com o tom. Helena sorriu levemente. Não estou sendo desrespeitosa, só curiosa. Ela é competente. Helena inclinou a cabeça. Competência não costuma ser o único critério nas suas escolhas recentes. O olhar dele endureceu. Minha vida pessoal não é pauta de conversa. Desde quando você tem vida pessoal fora do que é esperado? O silêncio entre eles ficou tenso. Helena suspirou. Só espero que você saiba o que está fazendo. O mercado observa. Ele respondeu baixo. Eu não vivo para o mercado. Mas o mercado influencia tudo. Do outro lado do salão, Clara percebeu os dois conversando. Não ouviu as palavras, mas entendeu o contexto. Sentiu a diferença social como um peso invisível nos ombros. Quando o avaliador anunciou que os 5 lotes selecionados seriam divulgados, ali mesmo, o salão ficou em silêncio absoluto. O primeiro nome foi chamado. O segundo, o terceiro. Clara apertou a mão do pai. O quarto nome anunciado foi Fazenda Monte Sereno. O quinto, Família Oliveira. Por um segundo, Clara não reagiu. Precisou ouvir novamente. Seu Joaquim levou as mãos ao rosto emocionado. Dona Teresa começou a chorar baixinho. Augusto olhou diretamente para Clara quando o nome foi confirmado. Ela sentiu uma mistura de orgulho e medo. Aplausos ecoaram pelo salão. Alguns sinceros, outros apenas formais. Helena bateu palmas também, mas o sorriso não alcançava os olhos. Augusto se aproximou de Clara. Parabéns. Ela engoliu em seco. Nós conseguimos. Vocês conseguiram. Ela o encarou com intensidade. Agora não tem mais volta. Ele sustentou o olhar. Eu nunca quis voltar. Mas naquele momento de vitória, ambos sabiam que a seleção não era apenas um reconhecimento profissional. Era a confirmação pública de que a pequena propriedade estava no mesmo palco que os gigantes. E isso mudava o jogo. Porque agora não era mais só um sentimento silencioso crescendo entre fileiras de café. Era uma história sendo observada por todos. E quando o amor começa a caminhar sob holofotes, ele precisa ser ainda mais forte para sobreviver. A notícia da seleção para o leilão atravessou a região como vento em plantação aberta. No dia seguinte, o nome da família Oliveira estava na rádio local. Pequenos produtores comentavam com admiração, outros com inveja mal disfarçada. Pela primeira vez, a pequena propriedade deixava de ser apenas mais uma, entre tantas, para se tornar referência. Mas sucesso no interior nunca vem sozinho.
Ele traz junto o peso da exposição. Na cozinha da casa simples, Clara segurava o celular enquanto mensagens não paravam de chegar. Parabéns, orgulho da região. Você merece. Entre as felicitações, também havia comentários atravessados. Agora ficou importante, hein? Quem diria que a amizade com o fazendeiro grande dava resultado? Ela desligou a tela e respirou fundo. Dona Teresa observava. Está doendo mais do que deveria, não está? Clara se sentou. Eu queria que falassem do nosso trabalho, não de quem está ao meu lado. A mãe segurou sua mão. Minha filha, o mundo sempre tenta diminuir a conquista de uma mulher dizendo que foi ajuda de alguém. Clara sentiu os olhos marejarem. Eu fiz por merecer. Eu sei, mas nem todos querem saber da verdade. Enquanto isso, na fazenda Monte Sereno, Augusto enfrentava outro tipo de pressão. Ricardo entrou no escritório com expressão séria. Alguns produtores maiores não gostaram da escolha. Não era para gostar, era para competir. Eles dizem que você favoreceu a família Oliveira. Augusto fechou o laptop devagar. Basearam essa acusação em quê? Na frequência das suas visitas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A qualidade do lote foi avaliada por um especialista internacional. Não por mim, eu sei, mas a narrativa é outra. Augusto caminhou até a janela de vidro, olhando as plantações extensas. Se eu recuar agora, confirmo o que estão insinuando. E se continuar, enfrento. Ricardo o conhecia o suficiente para saber que aquela decisão não era apenas profissional. Você gosta dela. Augusto não respondeu de imediato. Gosto. Então, você precisa estar preparado para o que vem. Eu sempre estou preparado. Mas no fundo, sabia que essa não era uma negociação comum. Era sentimento. E sentimento não obedece estratégia. Dias depois, Augusto recebeu um convite inesperado. Helena queria conversar. Encontraram-se em um café reservado na cidade vizinha. Ambiente discreto, longe dos olhares conhecidos. Você está diferente. Helena foi direta. Diferente como? Mas disposto a desafiar o previsível. Ele apoiou as mãos na mesa. Se veio aqui para falar de negócios, seja clara. Não é só negócio. Ela respirou fundo. Nossas famílias sempre imaginaram que, em algum momento, formalizaríamos algo. Seria bom para todos. Augusto manteve o olhar firme. Eu nunca prometi isso. Não com palavras, mas com silêncio. Ele inclinou levemente a cabeça. Silêncio não é compromisso. Helena o observou com atenção. Por causa dela? Ele não desviou. Sim. Helena demorou alguns segundos antes de reagir. Uma produtora pequena, uma mulher forte. Ela soltou um sorriso curto, sem humor. Você está disposto a colocar sua imagem em risco por um sentimento recente? Não é recente. Então é o quê? É real. A palavra ficou suspensa no ar. Helena pegou a bolsa. Só espero que ela esteja pronta para o mundo que você vive. Porque esse mundo não perdoa fraquezas. Ela se levantou e saiu sem olhar para trás. Augusto ficou sentado por alguns minutos, refletindo. Sabia que aquela conversa não ficaria restrita aos dois por muito tempo. Na propriedade dos Oliveira, os preparativos para o leilão exigiam dedicação total. O lote precisava ser impecável. Embalagem, transporte, documentação. Certa tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes no galpão, Clara percebeu a tensão no rosto de Augusto. Aconteceu alguma coisa. Ele hesitou. Conversei com Helena. Ela parou o que estava fazendo. E deixei claro que não existe expectativa entre nós. Clara sentiu um misto de alívio e preocupação. Isso vai gerar comentários. Já está gerando. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Eu não quero ser motivo de guerra entre famílias. Você não é motivo de nada. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas as consequências caem para os dois lados. Ele segurou a mão dela. Eu não vou te esconder. Ela respirou fundo. Não quero ser escondida. Mas também não quero ser exibida como provocação. Ele assentiu. Então vamos fazer do jeito certo. Ela o encarou. O que é o jeito certo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se organizasse o próprio coração. Eu quero ir ao leilão com você. Não como produtora apenas, mas ao meu lado. O pedido foi simples, mas carregado de significado. Clara sentiu o mundo desacelerar. Você tem certeza? Tenho. Ela pensou na mãe.
no pai, nos comentários, nos olhares. Pensou também na chuva no galpão, no primeiro encontro entre os pés de café, na forma como ele nunca a tratou com superioridade. Se for para enfrentar, enfrentamos juntos. Ele sorriu de um jeito que raramente permitia que o mundo visse juntos, mas enquanto o amor ganhava coragem, a tensão externa aumentava. Na rádio local, um comentarista insinuou que o crescimento da família Oliveira estava convenientemente alinhado com a proximidade com o maior fazendeiro da região. Na venda, um produtor mais antigo comentou alto o suficiente para que Clara ouvisse. Tem gente que sobe rápido demais. Ela parou diante dele. Subir rápido não significa subir sem mérito. Ele deu de ombros. O tempo mostra. Ela sustentou o olhar. Mostra mesmo. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou Augusto esperando na varanda. Ele havia chegado sem avisar. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Ela se sentou ao lado dele. Eu sei, mas às vezes dói. Ele passou o braço ao redor dela, gesto simples, firme. Se ficar pesado demais, a gente desacelera. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E se o peso for maior do que a gente imagina, então a gente fortalece. O céu estava limpo, estrelado. O silêncio do interior parecia proteger aquele momento. Mas no fundo, ambos sabiam que o leilão em São Paulo seria o divisor de águas, não apenas para o café, mas para a história deles. Porque dali em diante, não seriam apenas duas pessoas se conhecendo entre fileiras de café. Seriam duas vidas escolhendo conscientemente enfrentar um mundo que preferia mantê-las separadas. E a pergunta que começava a crescer não era mais se o amor existia, era se ele seria forte o suficiente para resistir, quando a pressão deixasse de ser sussurro e se tornasse tempestade. A viagem para São Paulo começou antes do amanhecer. A estrada ainda estava coberta por uma névoa fina quando a caminhonete de Augusto parou diante da casa dos Oliveira. O céu tinha aquele tom azul profundo que antecede o nascer do sol. Clara já estava pronta, segurando uma pequena mala. Usava calça social escura, camisa clara e um casaco leve. Simples, mas elegante. Seu Joaquim ajudou a colocar a mala na parte de trás. Orgulho de você, minha filha. Ela abraçou o pai com força. Se der certo, é nosso. Dona Teresa segurou o rosto da filha por alguns segundos. Lembre de quem você é, em qualquer lugar. Clara assentiu. Augusto cumprimentou os dois com respeito. Eu cuido dela. Seu Joaquim respondeu firme. Eu sei, a frase tinha peso. Não era apenas confiança. Era um aviso silencioso. Durante as primeiras horas de viagem, o silêncio predominou. A estrada longa permitia que pensamentos se organizassem. Clara observava a paisagem mudar lentamente. As montanhas ficaram para trás. O interior deu lugar a rodovias movimentadas. Você já veio muitas vezes para São Paulo? Algumas. Para reuniões, feiras internacionais. Ela sorriu de leve. Eu só vi pela televisão. Ele olhou para ela por um segundo. Está nervosa? Um pouco. Ele reduziu a velocidade ao se aproximar de um pedágio. Nervosismo é sinal de que importa. Ela virou o rosto para ele. E para você? Importa? Mais do que eu esperava. Quando finalmente entraram na cidade, Clara ficou em silêncio, absorvendo os prédios altos, o trânsito intenso, o ritmo acelerado. Era outro mundo. Barulho constante, buzinas, gente apressada. O hotel onde ficariam era sofisticado. Fachada de vidro, recepção ampla, funcionários de uniforme impecável. Clara segurou a alça da bolsa com mais força. Se sentir desconfortável, me fala. Ela respirou fundo. Eu consigo. No elevador espelhado, viu o próprio reflexo ao lado do dele. A diferença de mundo parecia visível ali, mas ao mesmo tempo havia harmonia. Quando chegaram ao quarto, ela caminhou até a janela e olhou a cidade lá embaixo. É bonito, mas é agitado demais. Ele ficou ao lado dela. Eu cresci vindo para cá, mas nunca me senti totalmente parte. Ela o encarou. E de onde você se sente parte? Ele demorou. Ultimamente, de um pedaço de terra com pés de café e uma varanda simples. O olhar que trocaram foi profundo. Havia verdade ali. Na noite anterior ao leilão, aconteceu um coquetel de recepção. Grandes produtores, investidores estrangeiros, jornalistas especializados.
Clara escolheu um vestido verde escuro que valorizava sua pele. Simples, elegante. Augusto usava terno sob medida, postura impecável. Quando entraram no salão, algumas conversas diminuíram de volume. Olhares discretos surgiram. Augusto manteve a calma. Fique ao meu lado apenas se quiser. Eu quero. Ele ofereceu o braço. Ela aceitou. Um jornalista se aproximou. Augusto Ferraz, sempre presente nos grandes eventos. E este ano com um lote selecionado de pequeno produtor, não é? Sim. O jornalista voltou o olhar para Clara. E você é? Clara respondeu com firmeza. Clara Oliveira, produtora responsável pelo lote selecionado. O jornalista ergueu as sobrancelhas, levemente surpreso com a segurança dela. Primeira vez no leilão? Sim. Expectativas? Altas. Trabalhamos muito para estar aqui. A resposta saiu firme e clara, sem hesitação. Augusto observava com orgulho contido. Depois que o jornalista se afastou, ele murmurou. Você foi perfeita. Ela soltou um pequeno sorriso. Só falei a verdade. Mais tarde, Helena apareceu no salão. Elegante, segura, acostumada àquele ambiente. Quando viu Augusto com Clara ao lado, os olhos dela brilharam com algo entre surpresa e desafio. Ela se aproximou. Boa noite. Boa noite. Helena analisou Clara de cima a baixo, não com desprezo explícito, mas com avaliação calculada. Então você é a produtora revelação. Clara sustentou o olhar. Sou uma das selecionadas. Helena sorriu levemente. A região de vocês anda cheia de novidades. Anda cheia de trabalho. A resposta foi suave, mas firme. Augusto interveio. Helena, vi que seu lote também foi. Selecionado, parabéns. Ela inclinou a cabeça. Obrigada, competição forte este ano. Os três ficaram em silêncio por um instante. Helena quebrou a tensão. Espero que estejam preparados. O mercado internacional não é gentil. Clara respondeu antes que Augusto falasse. Nem a terra é. E a gente aprende a lidar com ela desde cedo. Helena manteve o sorriso, mas os olhos demonstraram que entendeu a força por trás daquela simplicidade. Vejo vocês amanhã. Quando ela se afastou, Clara soltou o ar devagar. Ela não gosta de mim. Ele respondeu baixo. Ela não gosta de perder o que acha que já estava garantido. Clara ficou pensativa. Eu não quero ser troféu de disputa. Você não é. Então o que eu sou? Ele segurou o rosto dela com delicadeza, ali mesmo, no meio do salão movimentado. Você é a mulher que eu escolhi estar ao lado. Não havia exagero, nem espetáculo, apenas verdade. No dia seguinte, o salão do leilão estava lotado. Telões exibiam os lotes. Compradores internacionais acompanhavam com atenção. Cada café seria apresentado, avaliado e disputado em tempo real. Clara sentia o coração bater no ritmo de um tambor. O lote da fazenda Monte Sereno foi bem recebido. Lance após lance, o valor subiu. Aplausos discretos quando foi finalizado com preço excelente. Agora era a vez da família Oliveira. O vídeo de apresentação mostrava imagens da pequena propriedade. Pés de café sob o sol. Mãos colhendo grãos maduros. A voz de Clara narrando o cuidado no processo. Ela apertou a mão de Augusto. O primeiro lance surgiu. Depois outro e outro. O valor começou a subir além do esperado. Clara mal respirava. Investidores cochichavam. O avaliador comentava sobre as notas sensoriais diferenciadas. O preço ultrapassou o da média do evento. Augusto olhou para ela. Independente do resultado, você já venceu. Mas o resultado veio. O martelo foi batido com um valor que ninguém na pequena propriedade jamais imaginou alcançar. Por alguns segundos, Clara não conseguiu reagir. Os olhos se encheram de lágrimas. Conseguimos. Ele a puxou para um abraço ali mesmo, sem se importar com quem estivesse olhando. Você conseguiu. Aplausos ecoaram. Alguns sinceros, outros obrigatórios. Helena observava à distância. Não havia desdém agora. Havia reconhecimento. Quando as câmeras começaram a se aproximar para entrevistas, Clara respirou fundo. Está pronta? Não sei. Ele segurou a mão dela. Então eu fico do seu lado. E naquele instante, sob luzes fortes e olhares atentos, Clara Oliveira deixou de ser apenas a filha de um pequeno produtor do interior. Ela se tornou referência. Mas mais do que isso, tornou-se alguém que provou diante de todos que mérito não tem sobrenome poderoso.
Enquanto as entrevistas aconteciam e o nome dela ecoava no salão, uma certeza crescia silenciosa entre os dois. O amor que começou entre fileiras de café agora estava exposto ao mundo. E o mundo tinha acabado de testemunhar que aquela mulher não era um acaso. Na vida de Augusto Ferraz, ela era escolha, e escolhas verdadeiras mudam destinos. O retorno ao interior foi completamente diferente da ida. Na caminhonete agora não havia silêncio nervoso. Havia uma mistura de incredulidade e exaustão boa, daquela que só vem depois de uma vitória conquistada com esforço real. Clara ainda olhava para o celular, onde mensagens se acumulavam desde o anúncio do leilão. O valor final do lote da família Oliveira se espalhou rápido demais. Meu pai não vai acreditar quando ver a transferência. Ele vai acreditar quando perceber que você mudou o rumo da propriedade. Ela virou o rosto para Augusto. Nós mudamos. Ele balançou a cabeça. Eu abri a porta. Você atravessou. Ela ficou em silêncio, absorvendo aquilo. Mas junto com o reconhecimento vinham as consequências. Antes mesmo de chegarem à cidade, a rádio local já anunciava com entusiasmo. A pequena propriedade da família Oliveira faz história em leilão internacional. A vila inteira parecia saber da hora. Exata em que eles passariam pela estrada principal. Quando a caminhonete entrou na rua de terra que levava à casa da família, havia vizinhos esperando. Alguns aplaudiam, outros observavam de braços cruzados. Seu Joaquim estava na frente da casa, com lágrimas nos olhos. Você fez o impossível, minha filha. Ela o abraçou forte. A gente fez. Dona Teresa segurou Augusto pelas mãos. Obrigada por acreditar. Ele respondeu com respeito. Eu só reconheci o que já estava aqui, mas nem todos estavam confortáveis. Na venda da cidade, mais tarde, um grupo de produtores comentava. Subiu rápido demais. Com apoio certo, qualquer um sobe. Será que qualquer um mesmo? As palavras eram lançadas como sementes de dúvida. Naquela noite, já de volta à fazenda Monte Sereno, Augusto recebeu uma ligação inesperada do presidente da Associação Regional de Produtores. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a repercussão. Alguns associados estão questionando a lisura do processo. Ele fechou os olhos por um segundo. O leilão foi conduzido por avaliadores independentes. Eu sei, mas você sabe como funciona. Quando alguém cresce rápido, incomoda. Augusto respondeu firme. Se estão insinuando favorecimento, quero que falem diretamente comigo. Vamos marcar uma reunião. Ele desligou e ficou parado, refletindo. O sucesso de Clara estava sendo usado como munição. No dia seguinte, a reunião aconteceu na sede da associação. Mesa longa, rostos sérios. Um dos produtores mais antigos foi direto. Ninguém está dizendo que o café da família Oliveira é ruim, mas coincidência demais gera desconfiança. Augusto manteve a postura. O lote foi avaliado às cegas, sem identificação de origem. Mas você investiu neles. Invisto em dezenas de produtores, mas visita pessoalmente poucos. O clima ficou pesado. Se o problema é minha proximidade com a produtora responsável, isso não invalida mérito técnico. Outro homem cruzou os braços. O mercado internacional já está perguntando se houve influência. Augusto inclinou-se levemente para frente. Se houver qualquer prova de irregularidade, apresentem. Caso contrário, estamos punindo o sucesso porque ele não veio de um sobrenome tradicional. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. A reunião terminou sem conclusão formal, mas com tensão evidente. Quando Clara soube, sentiu o peso no peito. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele estava na varanda da casa dela quando contou. Não fizemos nada errado, eu sei, mas às vezes isso não importa. Ele a encarou. Está arrependida? Ela demorou alguns segundos. Não do resultado, não do trabalho, só do que isso está causando. Ele se aproximou. Se você quiser, eu me afasto das negociações da sua propriedade. Deixo que outro gerente assuma. Ela levantou o rosto de imediato. Não, isso só confirmaria o que estão dizendo. Então, o que você quer? Ela respirou fundo. Quero que a gente enfrente de frente. Ele sorriu de leve. Eu esperava essa resposta. Mas a pressão não vinha apenas do mercado. Uma tarde, Helena apareceu inesperadamente na fazenda Monte Sereno. Augusto a recebeu no escritório. Soube da reunião. A notícia corre rápido. Ela caminhou até a janela. Você sabia que isso aconteceria.
Sabia que haveria resistência, mas insistiu. Sim, ela virou-se para ele. Vale a pena? Ele respondeu sem hesitar. Vale. Helena o observou com atenção. Você está disposto a perder contratos importantes por isso? Se alguém rompe contrato por causa de uma escolha pessoal legítima, talvez nunca tenha sido parceiro de verdade. Ela suspirou. Você mudou. Talvez eu só tenha parado de fingir. Helena ficou em silêncio por um momento. Ela é forte? É. Então cuide para que essa força não seja esmagada pelo seu mundo. Quando Helena saiu, Augusto percebeu que aquela não era mais uma disputa. Era um reconhecimento. Enquanto isso, Clara enfrentava outro desafio. Uma jornalista de um portal agrícola pediu entrevista exclusiva. Queremos falar sobre ascensão, mérito feminino no campo e também sobre sua relação com Augusto Ferraz. Ela hesitou. A entrevista pode ajudar a esclarecer as coisas. Ou piorar, Augusto deixou a decisão com ela. A escolha é sua. Depois de uma noite inteira pensando, Clara aceitou. A entrevista aconteceu na própria propriedade. Pés de café ao fundo, mãos ainda marcadas pelo trabalho. A jornalista foi direta. Há quem diga que seu crescimento foi impulsionado mais pela proximidade com um grande fazendeiro do que pela qualidade do seu café. Clara sustentou o olhar. Meu café foi avaliado às cegas. Quem questiona deveria questionar o sistema inteiro, não apenas quando uma mulher pequena produtora vence. E sobre o relacionamento? Ela respirou fundo. Eu não pedi permissão para me apaixonar. E também não pedi ajuda para trabalhar duro. A entrevista repercutiu mais do que imaginavam. Muitos elogiaram a postura firme. Outros criticaram a exposição. Mas algo começou a mudar. Pequenos produtores passaram a procurar orientação. Mulheres da região começaram a falar com mais coragem sobre seus próprios negócios. Clara não era mais apenas parte de uma história de amor comentada na cidade. Ela se tornava símbolo de algo maior. Numa noite silenciosa, sentados na varanda sob um céu estrelado, ela apoiou a cabeça no ombro de Augusto. Você percebe o que está acontecendo? Percebo. Estamos virando bandeira de algo que nem planejamos. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Então vamos ser bandeira de verdade. Ela sorriu, mas havia seriedade nos olhos. Isso pode custar caro. Ele olhou para o horizonte escuro, onde as plantações se perdiam na noite. Algumas colheitas exigem mais do que cuidado. Exigem coragem. Ela virou o rosto para ele. E você tem? Ele a puxou para mais perto. Tenho, mas só faz sentido se for ao seu lado. O vento soprou suave entre as árvores. Mas no fundo, ambos sabiam que a próxima fase seria a mais difícil. Porque agora não era apenas o mercado questionando. Era tradição, poder e orgulho sendo desafiados. E quando estruturas antigas começam a tremer, nem todos aceitam a mudança com tranquilidade. O amor dele já tinha sobrevivido à exposição, mas ainda precisava enfrentar a tempestade que se formava no horizonte. E essa tempestade não viria em forma de boato. Viria em forma de decisão. O amanhecer no interior chegou com um silêncio pesado, diferente de qualquer outro dia. A brisa suave carregava o cheiro da terra úmida e do café recém-colhido. Mas havia tensão no ar. Clara caminhava pelo terreiro com passos lentos, observando cada pé de café. Cada grão parecia lembrar a ela que nada do que conquistaram seria fácil de manter. Augusto a acompanhava sem palavras. Ele já havia percebido que aquela manhã não seria comum. Quando chegaram à varanda, o telefone de Augusto tocou. Era a Associação Regional de Produtores. A voz do outro lado era firme. Precisamos conversar sobre a votação que ocorrerá amanhã. Alguns membros querem reavaliar a seleção de lotes. Ele desligou e olhou para Clara. Eles estão pensando em retirar a família. Oliveira do leilão. Clara sentiu um frio na espinha. Como assim? Eles fizeram tudo certo. Augusto segurou a mão dela. Sei, mas o que enfrentamos em São Paulo foi apenas o começo. Eles passaram o resto do dia reunidos no galpão, discutindo estratégias, revisando documentos, preparando cada detalhe. A tensão misturava-se à determinação. Clara sentia o peso da responsabilidade, o futuro da propriedade, o reconhecimento conquistado com tanto esforço. Tudo poderia ser abalado por decisões alheias.
Naquele mesmo dia, Helena apareceu novamente, desta vez no portão da fazenda Monte Sereno. Augusto, precisamos conversar. Ele a recebeu no escritório. Já cansado, diga. Ela cruzou os braços, postura impecável. Se você continuar defendendo o lote da pequena produtora, vai perder aliados importantes. Ele inclinou-se na cadeira. E se eu perder, então vai perceber o quão valiosa é a escolha que fez. O olhar dela era sério, quase desafiador. Augusto respirou fundo. Já fiz minha escolha. Não volto atrás. Helena suspirou, como se esperasse por essa resposta. Só espero que você saiba lidar com as consequências. Do lado de fora, Clara os observava de longe. Cada palavra, cada gesto, reforçava a sensação de que estavam à beira de um confronto decisivo. Ela sentiu o braço de Augusto ao redor de seus ombros. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos. Ela assentiu, o coração batendo acelerado. Eu sei, mas o mundo que você vive, ele não é fácil. Augusto a puxou para mais perto. Então vamos mostrar que é possível ser forte sem ceder. Na noite anterior à votação, a família Oliveira recebeu a visita de vizinhos e pequenos produtores da região. Muitos vieram oferecer apoio, outros apenas curiosidade. Alguns sussurravam dúvidas, outros ofereciam palavras de encorajamento. Clara escutava tudo, absorvendo cada detalhe. Lembre-se do que conquistamos, disse Augusto. Ninguém pode tirar isso de nós, a não ser que permitamos. Ela segurou a mão dele, firme. Então vamos lutar. No dia da votação, a sede da associação estava lotada. Cada assento ocupado, cada rosto carregando expectativa. A tensão era palpável. Clara sentiu o coração quase saltar do peito quando anunciaram a pauta. Primeiro ponto: reconsideração de lotes selecionados. Para um leilão internacional, disse o presidente da mesa. Haverá votação. Augusto se posicionou ao lado dela. Eles não podem nos intimidar, sussurrou. Clara respirou fundo. Estamos prontos. Cada voto era anunciado em voz alta. O suspense crescia a cada nome. Alguns membros eram visivelmente contra, outros neutros, e poucos apoiavam. Quando o resultado foi finalmente anunciado, houve um instante de silêncio absoluto. Mantido o lote da família Oliveira, declarou o presidente. O alívio foi instantâneo. Clara sentiu os joelhos fraquejarem. Augusto segurou-a firme. Conseguimos. Mas a vitória não foi silenciosa. Alguns membros expressaram desaprovação. Outros se retiraram visivelmente irritados. Mesmo assim, o mais importante havia sido conquistado. Reconhecimento legítimo, mérito incontestável. De volta à fazenda, a noite parecia diferente. Clara caminhava entre os pés de café, sob a luz da lua cheia. Augusto a acompanhava, observando cada gesto dela. Hoje provamos que podemos enfrentar qualquer pressão, disse ele. Ela sorriu levemente. Mas o que enfrentamos ontem não foi nada comparado ao que ainda pode vir. Ele segurou seu rosto, olhando profundamente em seus olhos. Então enfrentaremos juntos, sempre. A partir daquele momento, Clara não era apenas produtora. Era símbolo de força, coragem e determinação. E Augusto não era apenas um fazendeiro de sucesso. Era alguém disposto a desafiar tradições e arriscar tudo por quem amava. Nos dias que se seguiram, a propriedade prosperou mais do que nunca. O sucesso internacional trouxe investidores, parcerias e novas oportunidades. Mas, acima de tudo, trouxe respeito. Clara e Augusto, lado a lado, mostraram que o amor pode crescer e se fortalecer, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Uma tarde, sentados na varanda, Clara apoiou a cabeça no ombro dele. Sabe, nunca imaginei que o amor pudesse ser tão desafiador e tão bonito ao mesmo tempo. Augusto sorriu, olhando para as plantações que se estendiam até o horizonte. Quando é verdadeiro, ele é assim. Sempre, o vento suave trouxe consigo o perfume dos grãos de café maduros, lembrando que cada desafio enfrentado, cada comentário negativo e cada dúvida vencida havia sido necessário. Porque o amor deles, assim como a terra que cultivavam, crescia firme, resistente e profundo. E naquela noite, sob as estrelas que iluminavam o interior, Clara e Augusto entenderam que não importava o que o mundo dissesse.
Eles haviam encontrado algo maior que qualquer obstáculo. A certeza de que estavam construindo juntos uma vida de respeito, paixão e conquistas compartilhadas. Nada poderia apagar aquilo. Nem o tempo, nem o poder, nem a inveja. Eles estavam ali, lado a lado, com os pés firmes na terra, o coração aberto e o futuro inteiro pela frente. O amor deles não era apenas uma história de café e fazendas. Era uma história de coragem, escolha e destino. Uma história que o mundo inteiro passaria a conhecer. E assim, a pequena propriedade da família, Oliveira e o fazendeiro, Augusto Ferraz, se tornaram mais do que protagonistas de um leilão internacional. Tornaram-se exemplo de que, quando o amor é verdadeiro, nenhum desafio é grande demais, nenhuma tradição antiga é forte o suficiente e nenhum olhar de desconfiança consegue apagar a força de quem escolheu amar e lutar juntos. Que bela história, não foi, pessoal? Eu achei incrível. Me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Se inscrevam no canal e deixem um gostei, pois ajuda bastante o canal a trazer mais histórias. Até a próxima, galera.